Grande Clóvis, boa tarde. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui conosco nesse webinar que a gente, né, Clóvis, vai fazer de tudo que seja o mais interativo possível, né, e o mais produtivo. E acho que tem um monte de coisa legal para falar para vocês. E a gente quer que seja um formato bem descontraído, né, um formato onde a gente possa fazer as coisas da forma mais prática possível. Então, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. O meu nome é Edgar, eu trabalho na FortiCrunch. Basicamente, a minha missão é ajudar os clientes na América Latina a entenderem como protegerem melhor, né, da melhor maneira, as suas APIs. E aí, Clóvis, se apresenta um pouquinho aí para as pessoas que estão aí conosco. O Edgar aí é um fera das APIs, né? Aí a gente está trazendo também em conjunto a MapID. A MapID é a empresa que a gente fundou aí com relação à criação e construção de programação de forma ágil, né? Então, é uma programação orientada à escrita por automação de máquina, né? Então, algumas coisas que a gente vai mostrar, tem outros webinars que a gente já fez, uma apresentação a respeito do produto em si, né? Mas o foco hoje é a gente trazer o nosso amigo Edgar aí, mostrar o que tem no fundo das APIs aí para vocês e tentar mostrar como que a gente consegue fazer toda a parte complexa, né, que precisa ser feito, né, a gente precisa fazer com a parte de APIs aí, e tal o Edgar aí para que é o... Eu não vou falar papa, senão ele vai se achar muito velho, né, então... Não, por favor, papa não, né, papa não. E também argentino, né, então também não... É argentino e tal, não vai dar muito certo. Então, para trazer esse processo de inovação aí também na parte firewalls de APIs e tal da FortiCrunch, é bem bacana para a gente estar conversando e trocando uma ideia a respeito. Bom, exatamente. Bom, tô vendo aqui que tem... já chegaram aí 15 pessoas e, assim, um monte de gente vai chegar aí, tenho certeza. Essa live aqui vai estar gravada, então, ou seja, a gente vai poder aí deixar isso para... posteridade, né? Então, ou seja, vai ser bem bacana. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, a gente preparou hoje um esquema bem interessante. A gente não vai ter slide, não vai ter nada. A gente vai aqui direto para o hands-on, vai para a parte boa, pancadaria mesmo. E o que acontece é o seguinte. Então, antes da gente começar a falar tudo, mostrar aqui a parte de código e tudo mais, vamos aqui ver algo que é muito interessante do aspecto da usabilidade, do uso, né, da aplicabilidade das APIs nos dias de hoje, né? Então, para quem não conhece o que são APIs, eu posso resumir de uma forma bem simples, que é o seguinte: basicamente, as APIs permitem com que os negócios possam ser conectados. E como isso? Né? A gente ainda está vivendo, infelizmente, aí, todo o cenário de pandemia. E para alguns negócios, né, a pandemia foi um grande infortúnio, mas para outros negócios ela foi uma grande oportunidade de crescimento. Teve empresa que triplicou, quadriplicou, né, o seu tamanho de operação, exatamente por ventura do uso das APIs. Então, se a gente pegar aí, por exemplo, as empresas de logística, empresas de entrega, empresas relacionadas à parte de saúde, ou seja, todas as empresas que realmente conseguiram aí, de alguma forma, estarem presentes para ajudar em todo esse momento de pandemia, conseguiram aí ter uma escala super interessante. E todas as empresas, basicamente, hoje em dia, a transformação digital, ela virou um jargão que já é quase do passado. Então, o que a gente hoje em dia fala é realmente que existem as empresas integradas e conectadas. E toda empresa integrada e conectada, o canal pelo qual essas integrações acontecem são exatamente as APIs. Quando eu converso com as pessoas, assim, meus colegas até da área de vendas e tudo mais, a forma mais simples de explicar uma API, né, para uma pessoa que seja extremamente leiga, olha para uma parede, você vai ver ali um plug, né? Você vai ver sua tomada. Por trás da sua parede tem um monte de fiações, tem um monte de fiação elétrica que passa, tem toda a rede de distribuição, que vem desde a geração, desde a hidrelétrica. Então, ou seja, você tem uma porção de caminhos que passaram até você ter aquela conectividade, você poder ali plugar o seu dispositivo e ter a utilidade, né? O utility, né, que esse cara se destina. Então, esse é a grande sacada das APIs. Porém, existe um negócio nas APIs hoje em dia, né? E aí a gente pode pegar aí desde o Roy Field,
em 2002 ou 2003, ele criou o livro lá, ele escreveu o livro, perdão, que ele falava sobre REST e tudo mais. Então, desde lá, a gente já vem aí vendo as evoluções das APIs. E aí, criaram... e aí, no passado, a gente criava muito essa questão do Web Services, né, com SOAP, com os WSDLs, na época que o Clóvis tinha os cabelos todos pretinhos ainda, né, Clóvis? E lá no WSDL tinha um negócio interessante que, assim, por mais que o XML fosse verborrático, não sei se a palavra existe em português, mas eu copiei de um grande amigo que usa essa palavra, mas a grande sacada é que, pelo menos, você tinha um contrato, e esse contrato era definido pelo WSDL. Bom, com o tempo, as APIs também ganharam a necessidade de terem um contrato, né, de dizer o seguinte, olha, o que essa API se dispõe a fazer ou não. E esse contrato, quando a gente fala de APIs, nós estamos falando de, para quem é mais antigo, de algo chamado Swagger, né, que é basicamente um arquivo JSON, um arquivo que pode hoje em dia ser do formato YAML, e que basicamente esse arquivo define como que as APIs funcionam, o que essa API faz, como ela faz, quais são os dados que você tem que interoperar, quais são os dados que essa API ela pode te retornar ou não. Então é assim que uma API basicamente funciona. E aí surgiu um negócio bem interessante também, chamado de API First, né? Que é uma coisa que até eu brinco com meus colegas, assim, que nós da indústria, quando eu falo assim, nós da indústria mesmo, nós falhamos miseravelmente na aplicabilidade desse conceito, que consistia basicamente na recomendação que as empresas criassem, que o primeiro passo ao criar uma API não fosse sair codando de cara, e sim que você pensasse no contrato, pensasse em como que a sua API iria funcionar, e que esse contrato poderia materializar dali por diante um back-end, né? Que ele pudesse aí sim dar origem ao microserviço, né? Que é quem interage ali por trás dos panos nas APIs. Porém, a gente entende que o mercado, toda a área de desenvolvimento ela é muito ágil, ela quer realmente entregar as coisas o quanto mais rápido melhor. E aí criou-se um conceito que a gente chama de API Last. E o que isso significa? Significa que desenvolvedores que utilizam Spring Boot, .NET Core, Django, Go, Node e coisas do tipo, eles podem simplesmente escrever todo o código da forma que eles quiserem, e com algumas anotações dentro do seu próprio código, esse Swagger ele é gerado. Porém, esse Swagger que é gerado com base no API Last, ou seja, no código, ele tem debilidades muito grandes, e é isso que a gente vai mostrar agora. E aí uma das coisas que, conversando com o Clóvis, né, no meu tempo que eu tenho de Forte Crunch, eu falei assim, cara, a nossa maior dificuldade é encontrar contratos Swaggers escritos de uma maneira correta. E aí a gente, né, nos nossos debates, né, Clóvis, eu falei assim, cara, por que isso acontece? E aí aquele teorema super complexo, o teorema do Tostines, né? Assim, cara, isso acontece porque o Swagger é difícil de escrever, acontece porque as bibliotecas, né, que geram Swagger não têm a qualidade que nós esperávamos ou esperaríamos que elas tivessem. E como que a gente conseguiria, então, ajudar nisso? E aí, o Clóvis, junto com a equipe dele, criou um produto que eu sou fã de carteirinha, ele sabe disso há muito tempo já, que é o MapReadia, que é simplesmente Até fazer um parênteses, né? É culpa sua que o MapReadia é produto hoje, né? É isso aí, você porque... que falou, cara, por que você não faz isso um produto, né? O cara que eu falo, né? Foi o seu Edgar. Transformar. E a razão disso, ela é simples, porque eu acredito que uma tecnologia tão legal que nem essa não deveria ficar restrita, né, somente a nossa querida Cascavel e mediações, que ela pode realmente tomar aí proporções globais. E aí vocês vão entender muito, né, da potencialidade que a gente enxerga no MapReadia e o que se pode fazer, né, com o MapReadia em si. Então, Clóvis, agora vem para a parte aí, né, que a gente havia combinado, mas sabe que combinado não tem nada. Então, quer dizer, Clóvis, eu vou aqui tomar a palavra dos nossos, até o momento, aproveitando para agradecer aí, todo mundo está aí online com a gente.
Clóvis, então quer dizer, cara, que esse Edgar está falando é que você consegue, então, criar um Swagger, um OpenAPI Spec, usando o mapa mental? Cara, bicho. Não, Clóvis, isso não existe, cara. Isso aí acho que é papo, isso aí é magia, alguma coisa do tipo, cara. Isso não é possível que isso seja verdade. Então, mostra pra gente como é que esse, como diriam meus amigos mineiros, né? Como é que esse trem desse MapRedia funciona então, pessoal? Me mostra aí, Clóvis, que agora a gente vai ser São Tomé. Tá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Compartilha aí. Calma aí que já está chegando. Mudei aqui o layout. A gente quer multitarefa. A gente é speaker e também compartilho. Peraí. Opa, agora sim. Tá aí. Edgar dos teclados, só não tem o cabelão. Né? Isso é exato. Voltou isso. Esse é antigo, Clóvis. Esse aí que tu falou é muito antigo, Clóvis. Isso demonstra que tu tá casado há muito, muito tempo, cara. Porque isso é muito antigo. Mas tudo bem. Bom, isso aí, Clóvis, tá você ensinando de MapRedia, Clóvis. Isso aí é o YAML, cara. Ainda é YAML isso aí, cara. Pois é. Primeiro, assim, a gente mostra a tormenta, né, cara? Mostra, por exemplo, para você fazer Caramba, aqui, esse Swagger tem quantas linhas, esse Swagger aí? Esse Swaggerzinho aí? Esse é um Swagger que foi feito para poder atender um conceito de uma API CRUD, né, para um aplicativo. E aí a ideia é que o cara consiga fazer várias iterações, né, tipo, dentro da API com vários domínios, né. Aqui, por exemplo, para poder escrever essa classe toda de uma maneira bem estilizada, né, com poucos domínios, a gente tem aqui, por exemplo, 1.876 linhas, né? Isso aqui eu estou falando só de um domínio, de parte geográfica. A nossa API, como ela tem bem completa, né? As definições, então eu tenho aqui país, né? Eu tenho estado, eu tenho cidade e eu tenho bairro. Né? E o ponto geográfico aqui. Uma das coisas que acontecem quando você está definindo isso, né? Tipo, eu tenho que aprender essa linguagem, eu tenho que aprender o Java, eu tenho que aprender várias coisas, né? Aí, por exemplo, o que a gente fez com a questão do MapRedia? A gente traz aqui para vocês um modelo, até deixa eu esconder aqui os códigos que fazem a mágica, né? O processo é assim, ó, por exemplo, através de mapas mentais, a gente criou um modelo de iconografia onde que a gente utiliza algumas questões que você define em um mapa mental o teu domínio de negócio, parafraseando ali com a parte do Domain Driving Design, né? Então, tudo que a gente vai fazer e tal, então, por exemplo, qualquer pessoa pega, vai lá e escreve a sua classe num diagrama UML e tal. A gente, ao invés de fazer diagramas UML, a gente instrui o pessoal a utilizar mapas mentais, né, que é uma maneira fácil de conversar. Aqui vocês podem observar, né, que eu defini um mapa mental aqui para país. Né, e dentro desse país eu tenho aqui todas as instruções que eu gostaria de validar, né, aquela visão que o Edgar comentou ali do API First Design, né, desse processo aonde que eu consigo primeiro definir meu domínio de negócio para depois ir pensar em outras coisas, né? Entendi. Então, aqui, deixa eu dar uma pausa aí, Clóvis, só para... Então você está dizendo o seguinte, então você está dizendo... como é que chama? Minimiza ali o país, só para a gente entender, para a gente ir explodindo aos poucos, só para... minimiza isso. Isso. Então você está dizendo que você tem um atributo... Então você está dizendo que você vai ter uma API de país, correto? Então expande esse cara agora aí, vamos por partes. A ideia da nossa API é fazer um cluster em cima desses caras, tá? Então você está dizendo que aí país, então, ele tem um título, sobe um pouco mais, perdão. Então aí ele tem um atributo ali que é um table name, ele tem o REST API propriamente dito, aí ele tem os atributos. Aí ele tem os atributos, por exemplo. São algumas coisas que a gente coloca no mapa, propriedades, por exemplo, eu quero fazer a carga do meu país posteriormente através dessa REST API. Não é a API final que a gente vai apresentar depois, né? É só, por exemplo, esse nosso país vai estar integrado com essa REST API depois. É o back-end, no caso, não é? Isso, beleza. Aí os atributos dessa API, ele vai ter ali nome, sigla, DDI,
DDI, Clóvis, tu é antigo mesmo também, esse DDI revela, hein? Mas tudo bem. Código internacional, data de descobrimento, é data de descobrimento, já que é uma API de países, código do continente, população e localização geográfica. Beleza, aí você está dizendo que desse desenhinho aí bonitinho, esse paintbrush, basicamente, disso aí tu vai gerar um swagger? É, por aí. Tá, mas aí... Então, beleza. Então, segue aí. Segue o rumo aí que eu já tô ficando aqui meio Fausto Silva, te interrompendo. Então, segue aí. Tá, Segue o rumo aí. Não, mas fica à vontade. Que daí, assim, ó, com base nessa definição de iconografia, o que o MapRID faz? Ele consegue interpretar o mapa mental. Vamos imaginar que nem a gente. Você vai escrever assim, fala, Edgar, eu preciso que você faça para mim uma API com o seguinte contrato, né? Essa API precisa, observa assim, que não é só um CRUD simples, né? Eu quero que ela possa pesquisar por todos os atributos que tem na minha classe. Não, você não pode usar o barra asterisco, tá? Que a gente vê muitas APIs usando barra asterisco, né? Tipo, o cara bota lá qualquer propriedade, né? Não, você tem que colocar todas as propriedades declaradas para mim, que eu quero buscar por nome, por sigla, por DDI. Eu quero que você me retorne também a possibilidade de definição de ordem. Eu quero saber, por exemplo, vamos pegar aqui que nem no caso do Estado. Eu quero poder listar dentro da API do Estado quantos países de fato estão apontando para a minha API do Estado, por exemplo. Eu não quero consultar, por exemplo, eu tenho lá a lista de 500 países, né? Mas eu cadastrei apenas só os estados brasileiros. Quando o cara for preencher o estado para selecionar, no país só vai mostrar, por exemplo, qual que é o país? Só vai mostrar Brasil, porque eu quero uma seleção distinta dos países que estão selecionados, entendeu? Que tem estado. Então tá dizendo que não só tu gera API, mas tu ainda tem os relacionamentos de esquema da API. Isso, que vai saber, por exemplo, que o estado está conectado. Está complicando mais, hein, Clóvis? Está complicando entendeu? mais. Aí é fazer Exatamente. Porque assim, ó, é isso que, por exemplo, se imagina está lá fazendo um aplicativo móvel, né? Você está dentro desse aplicativo e quer consultar lá, só que, por exemplo, tem muitos aplicativos que a gente percebe, você vai preencher um cadastro, aparece lá do Afeganistão a Zimbábue, né? Então você pega todos, até você achar o país que você quer e tal, só que na verdade só tem poucos países que às vezes você vai atender e tal. E essa API ela permite isso. Você pode ter o cadastro de todos os países, mas quando for buscar o estado, se eu tiver só 3 cadastros, eu posso fazer o distinct de país para achar só os estados que têm país, tipo, os países que têm estado, na verdade, né? Para poder fazer um filtro, por exemplo, plataformas de BI usam muito isso, né? A gente, inclusive, utiliza esses conceitos, né, muito para poder reduzir dados, né? Eu não quero buscar todos os países, eu quero só buscar o que está relacionado com aquele filtro, né? E todos os dados aqui também são filtráveis pelos campos, né? Então, eu consegui fazer isso dentro de uma API CRUD bem rica, né? Não é só aquela API que você vai lá, monta suas classes e só tem um insert e então delete, por exemplo. Né? Então, você vai além do design. Então, você consegue até implementar o próprio microserviço, independente da linguagem do back-end que o usuário queira. É isso, então, que você está dizendo? Aí, assim, não é bem independente da linguagem que o usuário queira. No nosso caso do MapRID, é na linguagem que o programador ou desenvolvedor ou arquiteto conhece, entendeu? Então, por exemplo, assim, a gente não gera o que a gente quer, a gente gera o que você, como usuário, quer, entendeu? Então, tipo, você tem ali o teu jeito de programar, se foi lá, Clóvis, eu fiz pós-graduação em Harvard, né? Eu quero pegar esse cara aqui, que eu aprendi, fiz tudo isso aqui, só que isso aqui é um segredo meu, eu não vou passar para você. Então, dentro do MapRID, ele permite você fazer o teu padrão, você escrever do teu jeito, a API, que ela se transforme, né, com o teu conhecimento, né? Então, essa é uma parte legal que a gente tem aí, por exemplo, não é igual o conceito de, eu pego uma coisa pronta, empacotada, e ela sai lá, você tem que esperar o cara lançar uma versão nova para você colocar o teu conhecimento em cima desse processo, entendeu? Entendi. Mas agora eu tenho uma pergunta que eu vou quebrar tuas pernas, tenho certeza absoluta. Porque tu sabe que o meu objetivo nessa live é te quebrar, né? Tu sabe que a gente é amigo, mas o objetivo é esse. Então, o que acontece? Então, você está dizendo que... Então, depois que eu gerei uma vez o meu Swagger e o meu back-end, eu não preciso mais de uma parede, eu posso jogar ele fora. Porque todas as alterações eu já faço direto lá nos meus arquivos gerados. É assim que eu uso uma parede?
Você pode até fazer isso, né? Mas você se você recomenda? quiser... Não, como é que você na recomenda? verdade, assim, o que a gente faz com o MapRIDIA nesse processo é assim, a gente vai acelerar o teu trabalho. Então, por exemplo, se você for manter a tua API manualmente, aquele ganho que você teve de usar o MapRIDIA na primeira vez, você acaba perdendo porque você vai fazer tudo na mão, né? Embora você possa, porque é tudo código que você conhece, né? Mas a partir do momento que você começa a querer dar manutenção desse processo todo manual, você volta a ter o problema que a gente, como MapRIDIA, resolve para você, que é um problema que você acaba não percebendo. Você, por exemplo, a maior parte das empresas hoje, elas acabam fazendo alterações, copiando e colando código, espalhando aquelas informações em vários lugares, e elas perdem a inteligência, de fato, de escrever código, e acabam virando meros copiadores e coladores de código e fazer o correndo para ver o quanto antes entrega para o cliente, né? Então, no nosso modelo, né, do MapRIDIA, o que a gente faz? A gente não quer aprisionar ninguém, né? A gente quer que todas as pessoas que utilizem o MapRIDIA, de fato, usem o MapRIDIA porque ele acelera o seu trabalho, né? Então, a gente tem uma visão, né, que quando você utilizar o MapRIDIA, porque ele vai fazer, no mínimo, essa é a nossa... Agora é a minha vez de te quebrar, né? A nossa intenção é, assim, que você use o MapRIDIA e ele seja tão rápido para você, exatamente no mínimo 5 vezes mais do que você programando manual. No mínimo. Sério? Caramba. Se você fosse fazer aí o que vai acontecer? Quando você parar, aí o sentimento que você vai ter, digamos assim, você está ali usando, você falando, eu não gosto mais do Clóvis, o Clóvis é um cara chato, agora eu vou começar a programar no manual. Torce pro Vasco. Seu torce pro Vasco, paranaense torce pro Vasco, mas fazer o que? Não pergunte por quê. E aí, o que acontece? Você vai começar a usar, você vai falar, cara, mas se aqui eu estivesse usando o MapRIDIA, isso que eu terminava essa semana. Pelo contrário, por você não estar mais usando o MapRIDIA, você vai levar 1 mês, 2 meses, vai ter bugs e coisa e tal, entendeu? Então, o MapRIDIA, ele vai ser o teu amiguinho. Eu costumo falar assim, a mesma coisa, por que você, o Edgar, né, aquele cara mais chique, né, ele gosta de usar Mac, né? Vive me incomodando para usar Mac. Então, por exemplo, é a mesma coisa pelo gosto que você usa o Mac. Por que você usa o Mac? Porque o Mac é mais produtivo. Só por isso. Exatamente. Porque não trava, não tem tela azul, não tem antivírus. Exatamente. E essas coisas, por isso que eu uso o Linux, né? Então, são essas visões, né? Tipo, para não brigar, né? São essas visões aí que a gente traz, né? Então, por que você manteria o uso do MapRIDIA? Porque, de fato, ele vai te acelerar, né? Então, a técnica nossa, né, é justamente essa. Por exemplo, esse mapa mental aqui, na verdade, ele nasce assim do zero, né? A gente constrói ele analisando o que o cliente quer, o que o cliente precisa, e a partir disso as ideias saem ali para esse desenvolvimento final, né? Então, o que você está dizendo, então, que basicamente você consegue fazer que um usuário de negócio realmente te ajude a definir o desenvolvimento da tua aplicação, é isso? Exatamente. Por isso, uma das coisas que eu recomendo quando a gente está fazendo os mapas mentais, a gente tem 2 tipos de mapas mentais. O mapa mental de ideia do negócio e o mapa mental da arquitetura do software. Nesse aqui, que é o mapa esse que eu estou mostrando, né? É o mapa da ideia do negócio. No mapa da ideia do negócio, pode observar que eu não usei quase em ponto nenhum termos técnicos. Assim, eu coloquei texto, eu coloquei número, para que qualquer pessoa, por exemplo, se pegar, eu não sei se todos aqui são técnicos que estão nos assistindo, né? Mas digamos que alguém pegue esse mapa e queira fazer uma planilha a partir desse mapa. Essa pessoa consegue, né? Ela consegue interpretar esse mapa, saber o que precisa fazer, né? Então, fazer toda o uso do mapa mental mesmo como conceito de mapa mental, né? Ele ser fácil para quem for, tanto para pessoal de suporte, para pessoas que estão ali trabalhando na análise do negócio, junto com o cliente, até o cara que está trabalhando com o cliente pode mostrar um mapa desse para o cliente vai entender, cara, não, esse número, código aqui para mim não pode ser 6, tem que ser mais, né? Sim. Então o cara já consegue captar as ideias aí no desenvolvimento também. Entendi. Legal. Bom, então gera aí agora, eu quero que tu apague, mas tu apaga, tá? Por favor, não vem com esse negócio de pré-criado, não. Apaga os swaggers e regera aí com base... Apagar os swaggers? Mas Deus me quebra. Não. Vamos fazer aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer Faz melhor. A cópia de segurança. Segue tua demo aí. Não vou fazer só cópia de segurança, nada não. Vou fazer melhor. Por exemplo, ó, como estamos aqui no Brasil, né? Então, só para vocês entenderem, aqui a gente está o código-fonte, né? Esse código-fonte, a primeira vez eu digitei ele na mão de uma classe pequena, eu fiz todo o processo de copiar e colar e tal, né? A primeira vez. E aí agora, o que eu quero fazer? Ó, por exemplo,
esse nosso mapa mental eu tenho aqui dentro dele, ó, o mapa mental não, desculpa, o Swagger, né? Eu tenho aqui dentro, ó, por exemplo, cidade, eu tenho estado, e assim por diante. Aumenta né? um pouco mais tua tela, dá um Ctrl mais aí no teu VS Code aí. Teu Avel tem. Ó, teu Avel tá bala, hein? Olha aí, ó. Não, o Avelzão aqui, rapaz, só você que não gosta dele, não. Eu só gosto do peso dele, é legal pra fazer crossfit. Ele é bacana pra fazer crossfit. O que você acha que eu uso? Eu sou sedentário, né? Isso aí. Não, legal. Então isso aí é uma API, um Swagger com YAML, com tudo lá, tudo bem declaradinho, correto? Correto. Aí assim, ó, o que eu vou fazer aqui para a gente mostrar como eu já gerei esse? Depois a gente pode fazer outras coisas também, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar a nomenclatura, porque vamos imaginar assim, eu e você estão conversando, aí você vai falar, Clóvis, mas espera aí, aqui no Brasil a gente não chama estado correto, o correto seria unidade federativa. Certo? Uhum. Pensa você programando o impacto que seria você fazer a alteração disso. Aqui no nosso caso, ó, eu vou trocar aqui unidade federativa e aqui na cidade, que eu tenho uma referência, né? Vou fazer a troca aqui também para unidade federativa. Eu quero apontar no lugar de estado, eu poderia fazer uma busca, mas eu vou fazer na mão mesmo. Então, vou fazer esse caso aqui. Ó. Então, estou mudando de unidade federativa, de estado para unidade federativa, né? Só para ter essa diferença lá na API. O que vai acontecer, ó? Como que o MapRedia funciona, tá? Eu vou abrir aqui um terminal, né? Ele vai estar aqui na pastinha. Aqui dentro desse nosso terminal, eu vou digitar que sim, tem um comando, eu uso aqui o NVM, que é o CLI do MapRedia, né? Então, eu vou dar o NVM use 12. E vou chamar aqui, então, por exemplo... Essa é a versão do Node, né, que tu está usando, né? Isso, versão do Node. Aí eu vou chamar aqui, por exemplo, se eu der um MI, que é a sigla do MapRedia, e eu chamar um help aqui, ele vai mostrar os comandos que o MapRedia tem e tal, né? Aqui a tela deu uma bagunçada, porque eu dei um zoom, acho que muito exagerado. Não, tranquilo. Né? Então, mas dá para ver. Dá para ver. Tá, beleza. Aí o que eu vou chamar aqui, ó, por exemplo, eu vou inicializar esse meu projeto, né? Tá aqui os caras, eu vou fazer o MI pushing. Aí eu tenho aqui um Hello World demo, que é aqueles meus projetos ali, tá, de demonstração para Hello World, tá? Eu tenho que fazer o push, você sobe para... Não é um push do Git, tá? Porque a pessoa confunde muito, porque tá usando o Git direto, tá? Acho que é um push do Git. Não, é um push que sobe para a nuvem do MapRedia, que é a parte da inteligência que processa esses mapas mentais, né? Então, e aí agora eu posso... Aí você faz um upload, então, para o SaaS, lá, para o engine do MapRedia, que está em alguma nuvem, e aí ele vai devolver o código gerado. É isso aí. Exatamente. Aí depois, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, o MapRedia Generate, aí eu chamo aqui o nome do projeto, né? Aí eu posso, por exemplo, digamos que eu fiz vários pacotes, aqui eu já tenho os meus mapas gerados, né? E aí eu posso fazer aqui, por exemplo, assim, ó, eu tenho lá o gerador que é o Swagger, né? Dentro do Swagger eu tenho um gerador que é um geradorzinho que a gente chama que é gerador de bash, né? Aí eu faço aqui um list package. O que esse list package faz? Ele vai entrar lá dentro, ó, e vai me mostrar quais os comandos que eu tenho que digitar para cada pacote. Por exemplo, aqui no mapa mental, ó, a gente fez um pacote. Então, a minha regra para gerar mapa mental para esse meu projeto de arquitetura é para cada leaf, pacote final, por exemplo, né, o folha aqui, eu gerar uma API. Então, cada pacote vai ficar dentro do seu contexto de API. Por isso que eu tenho aqui no processo essa geração, né, de passar o pacote e a cidade ali para dentro do gerar essa API. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, nessa nossa estrutura, eu vou pegar aqui o generate, só deixa eu pegar aqui, ó, eu deixei uma colinha aqui, ó, só para não... Esse cara aqui é do geográfico lá, tá? Estava gerando aqui para testar. E vou colar aqui agora no editor para a gente fazer. Então, esse cara aqui, ó, o que ele faz? Ele vai chamar o nosso gerador API REST, ele tem um parâmetro que eu falo qual que é o pacote, e aí ele joga para o arquivo YAML que a gente conversou ali, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai gerar, então ele já viu que ele apagou, ele deu uma piscada aqui e já apareceu, né? Então, é o tempo que ele levou para processar, tá? Aqui, ó, dentro do nosso Swagger, se eu procurar agora, eu vou ter o post aqui para o município, para a cidade e para a unidade federativa.
Uhum. Tá aqui, ó, país, que é as APIs que tava, né? Ó, tá ali, ó, tá vendo a unidade federativa? Então ele já trocou. Então, por exemplo, ó, todos esses lugares que estão destacados aqui no código-fonte seriam pontos que você teria que alterar para atender os requisitos da minha API. Ó. Entendi. Aí vamos ver como é que essa API fica lá no Swagger Editor. Uhum. Até tem aqui uma que eu peguei aqui para reservar para a gente conversar ali a respeito da API do OpenBank, né? Uhum. Que ele vai entrar você aí para criticar, né? O cara vai ter que criticar a minha API agora, né? Vai mexer aqui. Que nem diz os caras, né? Vai botar a mão no meu código, né? Aí tá aqui, né? Eu vou pegar lá. Peraí, só deixa eu trocar aqui de. Isso. Hello World Mapper. Eu criei aqui ó, a pastinha que tá só para poder importar lá, né? Então tem aqui o arquivo gerado agora, ó, geográfico, YAML. E vou abrir aqui, ó. Então aqui ele deu lá a nossa API, ó. Então por isso que eu fiz assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Sim. Então, ó, a nossa API, ela é uma API, ó, ela já tem todo o processo lá. Esse aqui eu já aprendi com o Edgar, tá, galera? Eu não sabia fazer essas coisas aqui direitinho. Daí ele com o FortCrunch, ele me deu uns tapas na orelha, né? Para fazer, por isso que eu falei, cara, nós temos que mostrar isso para mais pessoas aí para fazer a coisa do jeito certo, né? E aí aqui eu tenho, ó, país, né? O país count, o país o máximo passando qual campo que pode, né? O país from to, o país ID, e cada caso desse, vamos pegar aqui o cara que lista, né? Tipo, lista todos os registros de país, né? Aqui que eu te falei, ó, então a gente não permite, essa é uma parte boa da estrutura depois para você usar no firewall, né? A parte assim, ó, então eu não vou ter um parâmetro de query de qualquer nome, vai ter um parâmetro definido, né? Então eu tenho ali parâmetro para sigla, para número, né? Tipo, o código do continente, a população, todos aqueles dados que a gente definiu no mapa mental estão replicados aqui, ó. E a gente entendeu, o Swagger Editor consegue fazer, ó, já está com todas as informações aqui e tal de modelo, né? De dados. Legal. As respectivas validações. Né? A unidade federativa aqui, ó, que eu coloquei agora lá no mapa. Ó. Entendi. Já buscou, já está certinho. E interessante, né? Porque isso aí gerou e automatizou a geração de uma porrada de linha de código, né? Que vamos dizer assim, economizou o tempo de um humano, né? E você está fazendo da forma... E assim, se você fizer um único certo, você consegue fazer bem todos os outros. Exatamente, porque assim, a partir do momento que eu peguei, por exemplo, aquelas dicas, né? Até deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Eu peguei aqui, ó, por exemplo, dentro do nosso Swagger, tem um plugin da FortCrunch, a gente passar ele nesse aqui, por exemplo. Ó. Então eu tô melhorando esse nosso Swagger, né? Para poder deixar ele num gerador já atendendo. O objetivo é fazer com que a nossa API tenha lá dentro do índice do FortCrunch, né, o 100% lá. Né? Então, eu instalei a tua dica lá do plugin, né? Aí eu vou rodar ele aqui, ó. Agora você tem que me dar um joinha, né, cara? Porque já saiu do 3. Né? Vamos lá. Ó. Não processar. Ó lá, ó. Para quem tava no 3. 76, passou, hein? Passou. Muito legal. Tava quanto antes, a primeira vez que você viu? 3 de 100. Cara, isso aí de acordo aí com... Seria 0, né? Não passaria nem perto, nem na recuperação chegaria. Mas assim, o que é mais interessante aí, Cláudio, é o seguinte, é que, por exemplo, e aí, falando um pouco da parte FortCrunch, né? Qual que é o objetivo da FortCrunch, pessoal? A primeira fase, né? A FortCrunch é uma plataforma de proteção de APIs que a diferença dela para outras soluções é que a gente vai desde o início, desde o desenho, desde a concepção da API, passando por toda a questão do pipeline CI/CD, por toda a parte de pipeline, integrando com Jenkins, com Azure DevOps, com Bamboo, com o Bitbucket, o que você quiser, até o ponto de, por exemplo, gerar o que a gente chama de performance scanning, que é a capacidade de simular como que o seu back-end se comporta frente a chamadas que não estão declaradas aí nesse contrato bem escrito, né, agora aí com a ajuda do Mapper ID. E, por último, ainda criar um mecanismo de API Firewall
que proteja a sua API contra qualquer tipo de ataque, né, que tente, vamos dizer assim, acessar uma informação que não seja devida, de repente retornar dados, né, corrompendo aí ou lesando a questão de legislação como a LGPD, que é a lei de privacidade aqui do Brasil. Então, assim, o que é interessante, então, Cláudio, pelo que eu estou entendendo, é que você usou o FortiCrunch para aprender como que o seu código está sendo gerado, e aí você está indo lá no seu gerador, lá nos seus templates, alterando os templates para que essas melhorias sejam refletidas para quando você gerar, né, o código das APIs novamente. É isso? Exatamente. Então, por exemplo, assim, ó, baseado nas indicações que a FortiCrunch vai me dando aqui, ó, por exemplo, eu tive várias, né? Teve aqui questão de exemplos, é bem documentado as coisas que eu preciso fazer no meu código aqui, né? Então, ele deu um exemplo, ó, como é que seria o ideal para fazer um pattern para string, né? Então, ele mostra que a questão do identificador e tal, dos links de bases e tal, de explicações, né? A gente vem aqui, ó, por exemplo, no MapRID, o nosso mapa de arquitetura, a gente mapeia todos os pensamentos. Essa é a parte mais difícil do cara. Pô, o cara vai mapear meus pensamentos. É isso aí. A gente, quando está escrevendo código, a gente vai pensando em alguns processos de programação ali, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu vou mapeando a sequência exata em nomes do que eu preciso escrever no meu código, antes mesmo de saber o que eu tenho que escrever. Então, tem aqui, por exemplo, ó, assinatura do Swagger. Eu tenho que fazer os paths, né? E depois eu tenho que fazer as definitions. São esses 3 blocos específicos do Swagger. Aí, o meu processo aqui do MapRID, eu vou fazendo os matches, que é as correspondências. Por exemplo, assim, quando eu acho uma determinada informação aqui no meu mapa mental, né? Então, eu venho aqui, eu olho no meu mapa mental, né? Eu achei aqui, por exemplo, nome. O que eu faço com o nome quando tem tal coisa? A gente vai fazendo os matches, essas correspondências, né? E aí eu vou criando cada método. E aí, esses processos, eu tenho aqui um comandinho chamado write pattern, e ele tem um nome, né? Esse nome é, de fato, a parte da programação que a gente vai colocando, né? Aí, seguindo essa recomendação que você fez lá, por exemplo, dentro do FortiCrunch, vou pegar aqui os definitions, por exemplo, eu tenho aqui, ó, então, toda vez que eu definir um atribute date time, deixa eu até pegar um mais simples aqui, para não confundir a cabeça, né? Então, pegar o date time mesmo só para explicar. Ele tem um padrão que o cara tem que mandar a data daí nesse padrão, que é o formato lá ISO, alguma coisa, né? Tem o dia da semana, vírgula, com 2 dígitos o número do dia, aí janeiro, fevereiro, março em inglês aqui, e mais o ano com 2 ou 4 dígitos, né? Ou seja, então, você colocou a expressão regular que valida, faz o pattern matching, né, para dar um match nessa expressão regular, para o cara não empurrar um tipo de dado aí que de repente corrompa o back-end ou o funcionamento da sua API, correto? Exatamente, até porque, por exemplo, no caso do Swagger, né, a gente não tem onde que tem data, né, ele não tem, só vou fechar aqui, ó, então daí o que acontece, ó, a FortiCrunch dá o pattern que é legal para nós aqui, a gente pode pegar esse pattern e coloca, ao invés de copiar, por exemplo, o que o programador normal faz, né? O cara vem aqui, ele copia esse pattern aqui, ele vem daí no código dele aqui no editor e acha onde que ele precisa colocar aquele pattern, né? E aí ele cola esse código aqui, né? Ele vai, aqui eu vou colocar aqui no meu parâmetro, eu vou colar aqui o meu pattern aqui. Não, já vem bonitinho para colar. Só que o que a gente faz com o MapRID? No MapRID a gente mapeia isso. Para quê? Porque o MapRID sabe fazer isso para você. Em todos os lugares que você for precisar escrever aquele código, o MapRID coloca essa informação lá. Entendi. Então, se eu procurar aqui agora o data, aqui, ó, a gente vai ver aqui o data. Deixa eu só ver os quais que estão já com pattern. Que deu, eu não tenho, por exemplo, no date, acho que só está lá, não pus nas queries ainda. Aqui, ó. Tem lá o data descobrimento, ó. O data descobrimento está com aquele pattern programado lá. Ó. Então, eu já ensinei uma MapRID, então eu tenho que repetir quando eu estou fazendo isso em vários lugares. Então, por exemplo, se eu arrumar em um lugar no MapRID, ele sabe escrever em 500 lugares que você colocar o date aqui, entendeu? Entendi. Cara, isso aí é sensacional. E além disso, Clóvis, eu conseguiria também, pelo que você mostrou ali naquele... Ali meio que você mostrou a linguagem para criar os templates, pelo que eu entendi, em mapas mentais, correto? Exato. Meio que
uma semântica que vocês criaram no visual, né, a iconografia, como você mencionou antes. Então, Isso. Por exemplo, eu poderia ter também o template para criar o meu back-end também? Você tem algum back-end aí só para mostrar mais ou menos como é que ficaria? Só para ter uma ideia de como... Eu vi que tinha um negócio com Rust, alguma coisa do tipo ali, é isso? Não. Não, aqui eu fiz tem uns exemplos aqui, eu acho que você viu esse cara aqui do Hello World, né? Aqui, nesse Hello World, a gente tem um mapa mental, aí tem uma listagem, tem Natural, que é para o pessoal que trabalha em mainframe. Caramba, você tem Natural, bicho, você tem Natural. Já fizemos demonstração com Natural aqui, para converter um sistema para vocês converterem, então eu poderia até pegar então um sistema em Natural e converter ele para uma API REST com back-end em .NET Core ou Spring Boot? Pode, ou o contrário, né? Você pode pegar do mapa mental... não. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai me ligar para Natural. Tô brincando. Mas entendi. Não, isso é muito interessante, cara. E assim, só para a gente já está quase chegando no final, eu vou aqui também agora compartilhar minha tela. Posso parar de compartilhar a minha agora? Pode. Eu vou aqui compartilhar a minha só para mostrar aqui algumas coisinhas rápidas para a gente já ir para os finalmente. E aí depois eu já vou aqui fazer algumas perguntas que está chegando aqui no chat, beleza? Deixa eu aqui compartilhar minha tela rapidamente. Share screen, o meu outro monitor que é esse, e tá lá. Beleza. Então agora, deixa eu só mostrar aqui, ó, só para vocês verem que a gente não tá... Então, por exemplo, aqui eu tenho a primeira versão, né, daquela API do Clovis, então, ou seja, como que é um trabalho consultivo e um trabalho a 4 mãos, né? Então, ou seja, a extensão FortiCrunch, que ela é 100% gratuita, todo mundo pode baixar, instalar, configurar nos IDEs Visual Studio Code, Eclipse e IntelliJ. E também tem a mesma extensão para você poder aí comunicar com suas ferramentas de pipeline, né, CICD e assim por diante. Ok? Então, o que é interessante aqui, ó, que no meio desse Swagger tem coisas que basicamente a ferramenta recomenda que a gente tenha atenção, né? Então, deixa eu ir aqui num cara um pouco mais cabeludo para a gente poder ver aqui algumas recomendações. Então, por exemplo, aqui, ó, ele fala aqui que esse meu parâmetro ID, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ele fala que esse meu parâmetro ID aqui, por exemplo, ele não tem um formato, ele não tem um maximum e minimum property. Então, e aí eu posso vir aqui, ó, adicionar todos uma vez, o FortiCrunch faz e adiciona isso aqui para mim. Por que essa informação aqui é importante, certo? Porque aqui a gente vê, um tipo inteiro é legal ter um tipo máximo definido. Aqui tem a descrição do problema, o exemplo do problema, o possível cenário de segurança que pode ser usado para você ter alguma informação vazada ou sofrer um ataque e como que você remedia, ok? Então, todos os problemas são descritos aqui e nesse relatório que é gerado, você tem basicamente o que fazer quando algo for realmente... medonho, cara, isso aqui você está com uma falha de segurança que você pode comprometer o uso da sua API. Lembre-se, dentro de uma arquitetura de APIs, a gente pode ter ali alguns componentes, como, por exemplo, um Web Application Firewall, um WAF. Um WAF está destinado a proteger muito das aplicações, algumas rotas e tudo mais, mas um WAF ele não entende uma API propriamente dita. As questões de um API Gateway também, então, ou seja, apesar do API Gateway ele poder controlar a questão do token e tudo mais, ele não vai, por exemplo, determinar se um atributo, por exemplo, de transferência entre quantias, entre conta corrente, origem e destino, o que acontece se eu passar, em vez de eu passar para o Clovis uma transferência do valor de R$100 ou um Pix de R$100, o que acontece se eu passar menos 100? Será que o back-end está validando isso? Será que o que isso vai causar, né, na minha infraestrutura de funcionamento e tudo mais? E lembrando, um ataque, né, o Gartner prevê que até 2022 o maior foco de ataque, né, cibernético na indústria vão ser as APIs. Então, não espere você ser atacado, não espere você ter dados vazados para você começar a trazer a importância, né, do desenho das APIs como uma prática importante para a organização de vocês. E o que eu acho mais legal do Mapper ID, aqui a gente, né, o Clóvis aqui, nossas piadas à parte, a gente é
muito amigo, é que tanto faz se você quiser fazer um design API first ou um API last, o MapReduce te ajuda nos dois, porque ele pode te ajudar a gerar um Swagger, né? Inclusive aqui tem uma opção de eu chamar o Swagger aqui, cadê a API? Tem alguma coisa aqui que eu consigo até ver o Swagger desse cara, esqueci agora como que faz na extensão. Aqui, cadê? Esqueci como é que faz, mas dá até para ver o Swagger desse cara. Em vez de eu assim, puxa, como que eu posso criar o meu contrato, mas não já da forma correta, mas eu também posso criar o meu back-end implementado com .NET Core, com Spring Boot, com Node, com PHP, com Go, com o que você quiser, já com as anotações que vão ter o que você precisa de forma correta. E aí, eu sei que aí alguém pode, de repente, no chat perguntar, pô, mas tem frameworks como, por exemplo, a gente viu um problema recentemente no Next.js, mas não Next com X, o Next com S, que ele não tinha algumas anotações para gerar um Swagger de boa qualidade. Conclusão, tivemos que ajudar ali até a fazer um pull request para poder melhorar a geração de código do Next.js. Então, o que a gente faz na FortranCrunch, a gente não olha as transações nem nada, o que a gente olha, na verdade, é a qualidade do contrato Swagger, porque com base no contrato Swagger, a gente consegue fazer o quê? Deixa eu aqui passar para o meu outro navegador. Deixa eu ver aqui. Está aqui. A gente consegue aqui. Essa aqui é a plataforma autenticada. Então, por exemplo, aqueles dados dali que eu tinha do meu IDE, eles estão aqui, certo? Então, o mesmo relatório que eu tenho lá no meu IDE, está no meu desenvolvedor. Depois que eu faço o processo de pipeline, essa informação da minha API cai nessa plataforma, que aí meu time de segurança pode começar a aferir. Puxa, como é que está a qualidade das APIs, né, da minha organização? A ponto de eu poder ver, por exemplo, deixa eu mostrar aqui algumas discrepâncias. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui a gente fez um exemplo só de implementando o API de consentimento do Open Banking do Brasil. Não é o back-end que está lá no GitHub, a gente fez só de exemplo. O Conformance Scanning é um relatório que me dá, por exemplo, o quanto que fidedigno está a implementação do meu back-end frente ao meu contrato Swagger. Então, por exemplo, essa API aqui é uma API implementada aqui, aí um disclaimer, nada tem a ver com Django, não é que o Django faz isso de forma proposital, mas se você não tiver as atenções devidas para o Django, ele vai acabar gerando alguma dos problemas que a gente está vendo aqui, mas isso não exime o Spring Boot fazer a mesma coisa, o .NET Core fazer a mesma coisa ali com C#, e qualquer outra plataforma de desenvolvimento, ok? Tem até alguns artigos e alguns posts no blog da FortranCrunch que a gente vem escrevendo em como realmente, se você vai usar o API Last, como utilizar da melhor maneira as suas linguagens, as suas plataformas de desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui, basicamente, o que tem de problema aqui nessa API, ó, ele gerou, cadê aqui o total? Ele gerou mais de 100 testes e ele falhou em 25 execuções aqui nesse método POST. Quais são os principais erros que ele teve? Os erros que ele teve aqui, por exemplo, foi o seguinte, vamos pegar aqui qualquer um aleatório. Ele pegou um campo nessa nossa API, um campo que é definido como inteiro, um integer, mas ao invés de a gente passar um inteiro, a gente passou um string. E o que o back-end fez? Ele aceitou. Então, ele não deveria. Então, aqui, o que isso nos traz em termos de qualidade é o seguinte. Então, ou o meu back-end está implementado errado, ou o meu contrato Swagger está apresentando informações que não estão fidedignas a ele. Então, um ponto de atenção tem que ser chamado aqui. E esse relatório aqui, ele também pode impactar um build, uma release de API, proporcionando com que o time de segurança fale assim, cara, se a sua API não tiver com o mínimo de qualidade, eu não vou movê-la para produção. Ok? E antes que alguém fale, mas o SonarQube faz isso. O SonarQube não faz isso. O SonarQube ele é uma ferramenta fantástica, indispensável para um processo de DevSecOps, porém, o perímetro que ele observa é e o que a gente realmente observa é um outro patamar, é uma outra visão do que a gente está tentando resolver. Ok? Bom, Clóvis, algum comentário, dúvidas? Tu aí? Não, cara, perfeito. Eu tô faceiro porque eu consegui subir do nível 3, que tá ali, que você mostrou para mim, né?
A gente já está no nosso nívelzinho aqui, 76, né? Então, Subimos, passamos. O foco é ir evoluindo isso, né? E é bacana porque isso ajuda muito, né? A gente, por exemplo, muitas vezes o programador está ali fazendo uma API, ele acha que ele tem a API segura e tal, então essas coisas são bem importantes da FortCrunch ajudar a gente, né? Eu acho que, como eu te falei, assim, acho que a combinação do que a gente faz junto tem muita coisa a entregar aí de valor para várias organizações, especialmente agora no momento onde Open Banking, Open Health, Open Insurance, um monte de regulações chegando, e todo mundo vai precisar de APIs, mas não qualquer API, né? E sim boas APIs. Essa é a nossa sacada. Essa é a missão, né? Exatamente. Bom, a gente já está arrumando para o final, tem aqui algumas perguntas. Eu vou colocar aqui a pergunta do meu amigo Renato Spacalcas, acho que ele é de família grega, e eu tenho um grande amigo aí que o apelido dele é grego. Um abraço para o Alexandre Stratikopoulos, um grande amigo meu, trabalhou junto na Red Hat, hoje em dia está na VMware. Ele perguntou o seguinte, pelo que vi, é apenas API REST, certo? Hoje passei a usar gRPC. Vocês têm planos para lançar algo para o gRPC? Aí a primeira parte da resposta é com você, Clóvis. Só suporta REST esse negócio aí, né? Na verdade, é assim, como ele conhece gRPC, toda aquela parte de geração que o MapRedia tem mapeado, né? Bastaria pegar o conhecimento que ele tem e fazer os matchers que a gente tem lá para poder escrever o gRPC dele. Né? Então, tipo, no padrão que ele já está usando, arquitetura e tal, então a partir daquele mesmo modelo de domínio, métodos que a gente tem lá, ele poderia escrever as regras de negócio e tudo mais em gRPC também. Mas daí o código gRPC gerado, é que nem aqui, o código gerado Swagger fui eu que fiz, lendo lá na época, aprendendo lá em 2000, lá vai bolinha, né, para não contar a idade, como que fazia os processos de APIs e tal, e fui subindo até ter esse Swagger 2.0 aqui, por exemplo, né, e aí o MapRedia foi gerando esse processo todo de forma automática e evoluindo. Essa é uma outra vantagem, né, que ideias que a gente tinha ainda antes de existir o próprio Swagger, a gente vem gerando cada vez mais e melhorando de forma contínua o processo. Por exemplo, uma vez que a gente ensinou ali o MapRedia a escrever o REST ou o gRPC atendendo aquelas qualidades de segurança que a FortCrunch atendeu, a gente não vai fazer mais API abaixo de 76 agora, entendeu? Agora a gente já tem o nível 7.6 ali de aprovação da API já. E aí, então, assim, com essa... E aí, isso é só para também ficar claro, né? Então, o MapRedia, ele é aberto suficientemente para que você, por exemplo, se o cara quiser usar protobuffer, quiser usar qualquer mecanismo de interoperabilidade, qualquer linguagem, basta que você escreva o template e ele vai se adequar ao template do cara, correto? Exatamente. Beleza. Bom, na parte de FortCrunch, Renato, nós temos planos para suportar a avaliação de gRPC também, assim como GraphQL. Então, está no roadmap suportar esses modelos que são super interessantes também. Tá ok? Bom, pessoal, como a gente aqui... Pode falar, fica à vontade. Nesse contexto, né, uma das coisas que o MapRedia vai ajudar é assim... Você pode suportar na tua API tanto REST, gRPC, GraphQL, e seja lá o que você queira inventar, a partir de um modelo de mapa mental, né? Então, você poderia distribuir a tua aplicação em 3, 4... E a manutenção disso ser fácil, porque você faz um modelo, aquele modelo pode ser entregue em 3, 4, 5 protocolos diferentes. Né? Só para fazer mais transparentes, para dar um insight para a galera. Ótimo. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui... a gente está aqui realmente com a questão de tempo, né? Então, assim, realmente a gente vai... deixa eu aqui só deixar aqui o banners, a gente já deixou aqui todos os contatos, tá? Então, pessoal, só com mensagens finais aqui do meu lado, assim, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal aqui a presença das pessoas que estavam aqui durante a live, então agradeço muito vocês tirarem o tempo aí pós-almoço para estarem conosco. E tenho certeza que tem muita coisa legal, aí tem o link da FortCrunch. Aqui também tem, para quem quiser tirar aí alguma dúvida ou quiser fazer um trial, uma prova de conceito do MapRedia, está ali o e-mail do Reginaldo, nosso amigo aí da MapRedia. Então, a ideia é realmente ajudá-los a criarem APIs cada vez melhores, tá ok? Clóvis, as últimas palavras, vamos despedir para a gente seguir aqui. Eu quero agradecer o pessoal aí, o Edgar, principalmente pelo convite aí, e estar participando com a gente e demonstrando para o pessoal
tanto essa questão de APIs e segurança, que é uma coisa bastante importante, né? A gente vem falando a respeito de segurança em software há muito tempo, né? E qualquer coisa, o pessoal tiver dúvida, quiser ter mais detalhes, aí a gente está à disposição para estar conversando. Obrigado. Então, beleza. Pessoal, um forte abraço, então, e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Mapper Idea. You Code Faster.